Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 8 do mês de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e nós estamos hoje no dia 22 do mês de Kislev, do ano 5781. Estamos chegando em Hanukkah e na próxima quinta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos iniciando a nossa primeira noite de Hanukkah e vamos até o pôr do sol do dia 18, sexta-feira. Na quinta-feira, dia 17, ao pôr do sol, nós iniciamos a oitava e última noite de Hanukkah. Então, na quinta-feira, dia 17, é o dia que nós acendemos a oitava e última vela ou luz de Hanukkah. E no pôr do sol da sexta-feira nós encerramos então os 8 dias de Hanukkah. E pela graça bendita de Hashem, vamos adentrar aí no Shabat e vamos também entrar na última aliá da nona Parashá, Vayeshev, que significa e ele habitou, né? Nesse próximo sábado nós teremos aí então a conclusão da nossa nona Parashá, e no sábado, né, na sexta-feira, ao pôr do sol, né, dia 11, nós estaremos entrando na segunda noite de Hanukkah. Então nós acenderemos a segunda luz de Hanukkah. E no sábado, né, ao pôr do sol do sábado, dia 12, nós estaremos então acendendo a terceira luz de Hanukkah, e assim sucessivamente até quinta-feira ao pôr do sol, quando então estaremos aí acendendo a oitava e última luz de Hanukkah. Então temos aí, pela graça bendita de Hashem, uma semana de festividade de Hanukkah. Bendizemos a Hashem que nós estamos aqui reunidos em A Tarde com a Torá. Temos aí diante de nós uma classe com a sua diversidade. Não temos paredes, não temos limites, os alunos são variados, de diversas localidades e países também, graças a Hashem. E nós estamos aqui então numa classe de estudos de Torá diário, de forma preciosa que o Eterno tem nos concedido. Então que nós possamos aí sermos fortalecidos pela luz da Torá, que nos mostra o caminho que devemos andar, que devemos seguir, que a Torá seja para nós também a água límpida, onde traz realmente a purificação, para que possamos cada vez mais fazermos um serviço agradável a Hashem, e que a Torá também seja o nosso pão diário, o nosso alimento diário, e dessa forma nós estaremos nos alimentando para podermos viver, sobreviver e chegarmos realmente em triunfo na redenção com o Mashiach, para estarmos aí participando com o Mashiach da redenção final. E então na sequência teremos o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde será plenamente estabelecido que o mundo é o lar de Deus, que é o princípio da criação, que Deus assim o fez. Ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria nessa tarde do nosso Rebbe Menachem Mendel. E hoje nós temos aí nessa gota de sabedoria grandes aprendizados de novo, né? Baruch Hashem, que toda gota de sabedoria do nosso Rebbe são, sem sombra de dúvidas, muito edificantes, e como os próprios rabinos falaram posterior ao ocultamento do Rebbe, a partir de 94, né, 1994, e principalmente, né, o nosso
o nosso Rabbi Sivi Freeman, que é o compilador do livro 1 e 2, Trazendo o Céu para a Terra, onde traz as meditações diárias do nosso Rebbe Menachem Mendel, dizendo que em vários lugares do mundo, a gota diária da sabedoria do Rebbe tem trazido momentos oportunos para fortalecimento, edificação, e fazer com que a pessoa ela sinta-se renovada pelas gotas de sabedoria diária que vem através do nosso Rebbe. E hoje nós temos aqui, nessa gota de sabedoria, algo que nos fala sobre fatos relatados pelo Talmud babilônico, e trazendo para nós realmente 2 milagres concernentes ao Rabi Akiva. Então vamos ver o que nos fala hoje essa gota de sabedoria que o Talmud babilônico nos traz, pormenorizados muitas vezes pelo nosso Rebbe, os 2 milagres envolvendo o Rabi Akiva. Então é conhecimento, dos nossos sábios que em suas viagens o Rabi Akiva levava um jumento para carregar a bagagem, um galo para acordá-lo no início da madrugada, no despertar do dia, e um lampião para poder estudar a Torá à noite. O Rebbe comentava neste ponto que isso contrasta com o costume hoje generalizado de levar-se um cartão de crédito e uma escova de dentes, normalmente, Então, bem diferente daquilo que o Rabi Akiva, nos seus dias, ele levava na sua viagem. O Rabi Akiva era um grande sábio que sempre estava ensinando, entre outras coisas, que tudo o que o Todo Misericordioso faz é para o bem. Então, a primeira coisa que o Rebbe chama a atenção aqui é que o Rabi Akiva ele sempre focava que o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, tudo o que ele faz é para o bem. Uma vez o Todo-Misericordioso dispôs que Rabi Akiva chegasse a uma cidade murada tarde demais, quando os seus portões já estavam trancados. Então Rabi Akiva disse a si mesmo que tudo é para o bem, e dormiu na floresta do lado de fora da cidade fortificada. E aquela noite foi cheia de desastres, aparentemente. Quando Rabi Akiva se sentou para estudar à luz do lampião, uma rajada de vento veio, soprou e apagou o lampião. Então ele disse: "Nu, tudo é para o bem." E deitou-se para dormir. Afinal, seu galo o despertaria logo o primeiro sinal do amanhecer. Porém, uma raposa apareceu, atacou o seu galo e fugiu no meio da floresta com o seu galo entre os dentes. Então Rabi Akiva mais uma vez disse: "De algum modo, tudo é para o bem, e isso também é para o bem." E adormeceu. Foi no meio da noite que o jumento acabou sendo presa de um leão, e o Rabi Akiva lamentou-se pelo animal, mas alegrou-se com o grande bem que, de uma maneira ou outra, lhe estava sendo feito. Ou seja, tudo é para o bem. E voltou a dormir profundamente. De manhã, ao acordar, ele descobriu que a cidade fora saqueada e incendiada. "Veja", disse ele, "tudo foi para o bem. Se eu tivesse dormido intramuros, ou seja, lá dentro dos muros, dentro da cidade, se meu lampião tivesse ficado aceso, o galo tivesse cantado ou o jumento relinchado, eu teria sido um alvo para os saqueadores que atacaram a cidade." Ou seja, tudo é para o bem. Silvana Peixoto de Garça, nossa prima querida, gostaria de saber qual é a nossa religião, Silvana, nós somos não judeus
que assumimos a posição de fé monoteísta, a crença no único Deus, o único Criador, o Deus que não nasceu e nem morreu, o Deus que não é homem nem filho do homem, o Deus Todo-Poderoso, que as Sagradas Escrituras trazem no conhecimento para nós, né, conhecido como para nós Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E com essa, ao assumirmos nessa posição de fé monoteísta, a religião judaica, né, por assim dizer, é aquela que está realmente no centro da vontade de Deus para divulgar entre as nações a unidade e a unicidade do Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, bem como o único Salvador, como está escrito lá no capítulo 43, por exemplo, de Isaías, que nos fala que não há outro Deus ou outro Salvador, somente o Todo-Poderoso. Então essa crença monoteísta nos levou a sermos partes da profecia de Sofonias, capítulo 3 e verso 9, que nos fala que os não-judeus somam-se com os judeus no serviço ao Todo-Poderoso. Então, nós nos identificamos como Benei Noach, que a tradução é filhos de Noé, que foi o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Depois do dilúvio, Deus fez esta aliança com Noach. E a partir de então, todos os povos são descendentes de Noach, de Noé. E com isso, então, nós assumimos essa identidade monoteísta e somente a religião, né, por assim dizer, judaica, que tem a base, a raiz, o fundamento na crença no único e verdadeiro Deus. Então nós somamos com os judeus, temos um rabino, que é a nossa liderança no Brasil, que é o rabino Yaakov Gerenstadt, no Beit Rabá de Brooklyn, São Paulo, e ali é a nossa sede no Brasil, do movimento Benei Noach, os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta junto com os judeus, prestando um serviço do coração, um serviço de amor ao Todo-Poderoso. E a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa crença, e é através disto que nós temos aí as conhecidas para os não-judeus, as 7 leis universais e as suas ramificações, que são os nossos preceitos para podermos ter uma vida numa boa ética, boa moral, bons costumes, família e o Todo-Poderoso Deus acima de tudo. Então, esse é o princípio daquilo, da nossa fé que cremos, e junto com os judeus nós prestamos um serviço a Hashem. Ok? Então esse foi o primeiro milagre da gota de sabedoria do nosso Rebbe, que nós aqui falamos na tarde de hoje. Então, quando as coisas foram acontecendo na vida do Rabi Akiva, os portões fechados, porque passou do momento, passou da hora, os portões da cidade fortificada foram fechados, e ele ficou para fora. E ao ficar para fora, então ele foi dormir na floresta. E então ele disse, bom, eu vou acender o lampião para fazer os meus estudos noturnos. O galo logo no princípio do amanhecer vai cantar para me despertar. E a mula que carrega as minhas bagagens, então estaremos adentrando a cidade. Mas naquela noite, a raposa veio, pegou o galo e fugiu floresta dentro. Em seguida, primeiramente, né, ao tentar estudar, o vento forte apagou o lampião e ele foi dormir. Aí veio a raposa, pegou o galo e fugiu floresta dentro. Logo em seguida veio um leão, né, pegou o jumento e fugiu também floresta adentro. E ele sempre dizendo, tudo é para o bem, né? Deus, ele providencia todas as coisas e tudo é para o bem. Então, quando ele acordou finalmente de manhã, ele percebeu que a cidade onde ele pernoitaria
foi incendiada, saqueada e houve muita morte naquele momento. Então ele disse: tudo é para o bem, porque se eu tivesse permanecido na cidade adentro, né, o lampião aceso, o galo cantando, o jumento relinchando, certamente os invasores me descobririam e eu poderia ser morto com certeza. Então esse foi o grande milagre, o primeiro milagre que aconteceu com Rabi Akiva. O segundo milagre que nos relata, né, o Talmud babilônico, nos fala que o Rabi Akiva, né, em outra ocasião, também viu que tudo fora para o bem, e sempre essa forma de conduzir a sua vida. Mas não viu o que bem dentro dos acontecimentos em si, a princípio, naquele momento em que ele estava padecendo certas adversidades, mas ele sempre estava reafirmando que Deus faz tudo para o bem, né? Um dos mestres de Rabi Akiva foi um homem chamado Nahum de Gamizu. Gamizu era um lugar que também significa até isso, ou seja, até isso é para o bem. Nahum sempre repetia as palavras: até isso é bom. Por ser um homem honesto, Nahum foi escolhido como emissário dos judeus para presentear, né, César, o imperador romano, com uma caixa de pedras preciosas. E ao longo de todo o seu caminho até Roma, ele precisou pernoitar numa hospedaria, e então Nahum, ele cuidou da caixa com sua própria vida. Porém, nesse último trecho da sua viagem, nesta hospedaria, o dono daquela hospedaria, de forma astuta, ele acabou furtando a caixa de pedras preciosas, e ele trocou as pedras preciosas por uma certa quantidade de areia colocado dentro da caixa, que estaria ficando de forma equivalente mais ou menos ao peso das pedras que estavam dentro da caixa, para que Nahum, né, o discípulo do mestre Rabi Akiva, não percebesse a diferença de peso. Então, quando amanheceu, ele continuou a sua viagem com a sua caixa de pedras preciosas, não abriu para notificar se as pedras ainda estavam ali. E quando ele chegou na presença, então, do imperador César, ele disse: Majestade, os judeus enviam-lhe um presente. E quando o César abriu a caixa e viu a areia, imediatamente mandou prender Nahum, e ele foi levado aos calabouços das cadeias do imperador. E quando ele foi trancafiado lá no calabouço, então Nahum, ele se expressou: até isso é bom. Foi então que o milagre ocorreu. Um dos conselheiros de César, na realidade, segundo os sábios da Mishnah, conforme nos conta o Talmud babilônico, um dos conselheiros de César, que na realidade era o profeta Elias disfarçado, sugeriu que aquela areia podia ter poderes mágicos. Afinal, explicou ele, os judeus têm uma lenda que conta que seu antepassado, Avraham, derrotou 4 reis e seus exércitos usando uma areia mágica que se transformava em flechas quando era arremessada. César concordou, e aos romanos não faltavam guerras para fazer experiências, viviam em guerras, né? E a areia foi enviada então às legiões romanas, que lutavam na Gália, e em pouco tempo circulou a notícia de uma grande vitória milagrosa dos romanos. Nahum foi libertado e generosamente recompensado. Ele ficou felicíssimo, mas nem um pouco surpreso. Simplesmente comentou: afinal, tudo isso é para o bem. Se eu tivesse trazido joias, César poderia até tê-las jogadas em minha cara, mas areia? A propósito, o dono da hospedaria, no final, recebeu o castigo merecido.
Veja só, quando o dono da hospedaria ficou sabendo o que aconteceu, ele pegou uma carroça, encheu de areia e foi lá levar para o imperador César, para vender, para ter muito, né? Lucrar bastante. Só que quando ele chegou lá para fazer negócio com areia, o que aconteceu? César mandou fazer o teste. E quando o exército romano, que não faltavam guerras para eles fazerem experiências, quando eles jogaram areia para cima, no caso de Hanum, eles jogaram a areia para cima e elas transformaram-se em flechas e atingiram os inimigos. Mas nesse caso aqui, do dono da hospedaria, quando eles jogaram a areia para cima, a areia foi e voltou. A força da gravidade fez devolver a areia ao chão. E então, realmente, ele recebeu a sua recompensa e foi morto pelo imperador. Ok? Agora, vamos às observâncias, ou as observações, melhor dizendo, que o Rebbe faz. O nosso Rebbe diz assim: há dois caminhos. O primeiro caminho diz: tudo é para o bem. Talvez não imediatamente, mas no final, o bem sempre será o resultado. Afinal de contas, o bem sempre prevalece. O outro caminho, tudo é verdadeiramente bom, aparentemente, porque não há nada além dele que é bom, ou seja, só o eterno é bom, nada mais. É só uma questão de aguentar firme, um pouco mais. É só uma questão de não perder esperanças, sem se deixar perturbar pelos fantasmas de nossa visão limitada, sem se deixar impressionar pelo tigre de papel que se autodenomina mundo. E finalmente nos serão concedidos um coração para entender e olhos para ver. Finalmente, o bem se tornará evidente em nosso mundo também. Ou seja, segundo o Rebbe, ele nos fala dois caminhos. O primeiro, tudo é para o bem. É aquele momento em que você, de imediato, não experimenta o bem, mas no final, o bem sempre será o resultado, custe o que custar. O segundo, tudo é verdadeiramente bom, porque não há nada bom além de Deus. Só Ele é bom. O que você pode dizer, isto é bom, é irrelevante diante do Todo-Poderoso. O Todo-Misericordioso, só Ele é bom. E isto é uma realidade que nós precisamos entender. Mas aí você pode dizer, mas tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele te concedeu esses momentos prazerosos, de bem, de coisas boas. Foi Ele que te concedeu. Porque Ele, somente Ele é bom. É só uma questão de aguentar firme um pouco mais. Ou seja, a exemplo do Rabi Akiva. Ele ficou fora da cidade, teve que dormir na floresta, né? O galo, a luz do lampião, o galo, o jumento, tudo parecia estar em conflito com ele. Mas no final, tudo foi para o bem. Então, isso nos mostra, segundo o próprio Rebbe aqui nos chama a atenção, isso nos mostra que há momentos na vida em que nós precisamos termos essa certeza, tudo é para o bem, mesmo que você não esteja imediatamente desfrutando deste bem, mas tenha essa confiança. No fim, o bem vai prevalecer e você será abençoado. A outra questão que nós precisamos ter a certeza,
tudo é verdadeiramente bom. Seja qual for a situação que nós estivermos passando, se são momentos difíceis, momentos de adversidades, momentos de tristeza, de aflição, de angústia, de dor, mas nós temos que ter certeza que tudo é verdadeiramente bom. Nesse exemplo deste milagre do Rabi Akiva na floresta, mostrou, né, passar a noite na floresta, as adversidades da floresta, a adversidade do frio da madrugada, de dormir no chão, de não ter a luz para o seu estudo noturno, o galo sendo levado como presa pela raposa, o jumento sendo levado como presa pelo leão. Dorme, acorda, acorda, dorme. A noite inteira nesse sentido, até que desperta o dia e ele vê a cidade toda queimada, muitos mortos, muita tristeza, muita angústia estava ali presente naquela cidade. E ele viu que no final, verdadeiramente, tudo é verdadeiramente bom. Então, o momento que nós estamos atravessando, que você esteja atravessando, a adversidade, você precisa ter aquilo que nós falamos nesses últimos 2 dias, sobre as gotas de sabedoria do nosso Rebbe. Confia em Deus e mantenha a calma. Confie em Deus. E mesmo que você mereça estar passando por esta situação, tudo é verdadeiramente para o bem. E mantenha a calma. Ou seja, acima de qualquer questão que nós estivermos passando, sejam eles momentos de alegria ou momentos de tristeza, momentos, como diz o profeta Abacuque, momentos em que nós estamos passando por abundância, sem sentirmos falta das coisas essenciais para a nossa sobrevivência, ou mesmo se estiver faltando-nos algumas coisas ou muitas coisas, contudo, nele nós confiamos. Então, é importante nesse sentido, para que nós tenhamos realmente essa certeza que, finalmente, no final, o bem se tornará evidente em nosso mundo também. Ou seja, não somente nós vamos desfrutar dos benefícios de Deus no aqui e agora, mas também vai chegar um momento, principalmente a partir da revelação de Mashiach, na redenção final, quando Mashiach se revelar, se manifestar, ele também trará o bem a todas as nações a partir de Jerusalém. A partir de Israel, todas as nações serão abençoadas. A partir da cidade santa de Jerusalém, todas as cidades no mundo inteiro serão abençoadas com o bem. Porque se cumprirá a profecia também de Isaías, onde diz que de Jerusalém sairá para todas as nações a palavra da Torá. Será luz, água e pão para as nações. Nahum de Gamzu era capaz de revelar o bem inerente a todos os acontecimentos da vida, que o âmago de cada coisa é verdadeiramente bom. Afinal, para ele, era desse jeito que ele vivia. Então, esse grande discípulo do Rabi Akiva, que é Nahum de Gamzu, ele sempre vivia com esse princípio. Pois Gamzu, a sua cidade, significa tudo isso é para o bem. Tudo isso é bom. Não importa o que ou o que você esteja padecendo nesse momento da sua vida ou em qualquer momento da sua vida. Seja momentos bons, agradecendo ao Todo Misericordioso. Sejam momentos ruins, agradecendo ao Todo-Poderoso. Pois em tudo
que o Eterno permite sobre as nossas vidas é para o nosso bem. Ok? Que dessa forma, nessas gotas de sabedoria, né, sejamos aí fortalecidos na nossa jornada diária, né, em direção aos dias de Mashiach. Ok? A nossa aliá de hoje, a nossa terceira aliá de hoje, está no livro de Bereshit, Gênesis, a partir do capítulo 37, verso 23, até o verso 36. E aí nós estaremos encerrando o capítulo 37 e a nossa terceira aliá de hoje. Né? A nossa paraxá desta semana é Vayeshev, que significa e ele habitou. Ok? Vamos então para a nossa terceira aliá, chamada a leitura da Torá com os comentários de Rashi. Verso 23. Assim, quando Yosef chegou a seus irmãos, eles despiram sua camisa e a túnica de lã fina que ele vestia, só recordando Yaakov, o pai de José e dos seus irmãos, mandou que ele fosse ao encontro dos seus irmãos, porque já fazia alguns dias que eles tinham se ausentado para levar o rebanho para a alimentação, a pastagem, e mesmo Yaakov sabia que os seus filhos estavam tramando algo contra... Estava tramando esperada aí, ok? Então, dessa forma, José, ele atendeu o chamado do pai, atendeu a missão, né, que Jacó lhe deu, e assumiu essa missão de ir atrás dos seus irmãos. E como José, através das suas fofocas, né, Lashon Hará, dos seus irmãos que falava para o seu pai, contra os seus irmãos, mostrou para nós que os irmãos precisam viver em união, em harmonia, em amor fraterno. Os irmãos não podem praticar o Lashon Hará, que é a língua maldita, a língua fofoqueira, a língua que fala mal dos seus irmãos. Não podemos falar o mal do próximo, muito menos falar mal dos irmãos de carne e sangue, dos irmãos de fé, etc. e tal. Ou seja, Lashon Hará, a língua maldita, ela não pode ser falado contra quem quer que seja. Mas José, ele falhou nesse sentido, e ele criou uma grande animosidade entre ele e os seus irmãos, e os seus irmãos procuravam matá-lo. Mas ele, em obediência ao seu pai, honrando o seu pai, ele aceitou a missão, e missão dada tem que ser cumprida. E ele foi em direção aos seus irmãos a vários dias de viagem para poder ver o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima dos seus irmãos, Shimão e Levi procuram rapidamente um meio para matá-lo, mas é persuadido por Reuven, o primogênito de todos, até aquele momento, e responsável, né, pela liderança da família, dos filhos. Então ele disse para não matá-lo, mas jogar dentro de um poço. E se ele tiver mérito, Deus o livrará de alguma forma. Se ele merecer morrer, morrerá. Mas que nós não venhamos matá-lo, para que nós não sejamos também incriminados, acusados no crime de assassinato. Porque a pena do assassinato, a pena do homicídio é a pena capital. Matou, vai morrer. Essa é a pena capital do homicídio, né? É quando se fala de homicídio doloso. É aquele homicídio que se faz por vontade própria, porque deseja matar alguém. Então esse é o homicídio doloso, o assassinato doloso. Então a sua pena capital é a morte, né? Então Reuven disse para eles, se ele tem algum mérito que venha sobrepujar a sua falha, então nós é que seremos acusados de assassinato, de homicídio. E para nós sobrará o quê? A pena capital. Então nós seremos mortos. Então aí concordaram com ele. Então eles falaram, então vamos pegar José e vamos jogar num poço. Então nesse momento ele chega e se aproxima dos seus irmãos. Então vamos lá,
para a leitura da nossa aliá, chamada da Torá, capítulo 37, versos 23 a 36, com os comentários de Rashi. Assim, quando José chegou a seus irmãos, eles despiram sua camisa e a túnica de lã fina que ele vestia, tomaram-no e Shimão jogou-o no poço. O poço estava vazio, isto é, não havia água nele, mas havia dentro do poço cobras e escorpiões. Embora isso normalmente signifique morte certa, Reuven concluiu que Yosef tinha mais chance de sobreviver com as cobras e escorpiões, que não possuem livre arbítrio, e por isso não poderiam matá-lo se ele não o merecesse. E de fato, as cobras e os escorpiões não feriram a Yosef. Não obstante, Yosef rogou que o tirassem do poço, mas eles ignoraram as suas súplicas. Os irmãos então se sentaram para fazer uma refeição, e Reuven não se juntou a eles, pois tinha o costume de jejuar periodicamente como parte de sua penitência por ter se intrometido nos assuntos privados do seu pai, e por acaso estava jejuando naquele dia. Enquanto eles comiam, Reuven partiu para Hebron, pois era seu turno de cuidar do seu pai, Yaakov, e ele tinha certeza de que José estava seguro. Quando os irmãos estavam no meio da refeição, ergueram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha na direção de Gileade, da direção de Gileade. Seus camelos carregavam especiarias, bálsamos e lotos, que iam fazer descer ao Egito. Apesar de que os ismaelitas tipicamente comercializavam querosene e alcatrão, que tem um mau cheiro forte, terrível, a providência divina fez com que essa caravana, para este momento, transportasse especiarias aromáticas para não submeter José a sofrimento desnecessário enquanto ele estivesse em sua companhia. Judá e Yehudá disse a seus irmãos, dirigindo-se especialmente a Shimão e Levi. Shimão e Levi, só para abrir um parênteses aqui, né? Até esse momento, Shimão e Levi eram aqueles dois irmãos que tinham sangue no olho, né? Para sacar da espada e matar era coisa de segundinhos, rapidinho, né? Então Yehudá se dirigiu exatamente a Shimão e Levi. Os dois juntos era sangue na certa. Então Yehudá disse aos seus irmãos, principalmente a Shimão e Levi, que estavam ávidos para matar Yosef. O que ganharemos se matarmos nosso irmão e depois necessariamente ocultarmos nossa responsabilidade de sua morte e de nosso pai? Vinde, o vendamos aos ismaelitas, mas que nossa mão não o fira, pois ele é nosso irmão, nossa própria carne. E então os seus irmãos o escutaram. Nesse interim, mercadores midianitas em caravana também passaram por ali. E os irmãos tiraram Yosef do poço e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os ismaelitas, por sua vez, venderam Yosef aos midianitas e eles levaram José ao Egito. Só para abrir um outro parênteses aqui, nós estamos no mês de dezembro pelo calendário gregoriano e é este mês o nosso mês de Hanukkah. Há muito tempo, certo? Há muito tempo que vem essa comemoração de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da reedificação do Beit HaMikdash, certo? O segundo templo. Então, a festa de Hanukkah ela é anual e vem há centenas de anos, sendo assim. Depois dos anos 300 da nossa era comum, quando o imperador Constantino, certo, criou o cristianismo, quem criou o cristianismo foi o imperador Constantino, certo?
Quem era o imperador Constantino? É só você pesquisar os imperadores romanos, quem eles eram. Aí você vai saber a origem, né, do cristianismo, como que é sangrento e cruel, ok? E depois, né, dos anos 300, né, o imperador transformou os seus sacerdotes, idólatras e pagãos, em sacerdotes do seu novo movimento religioso, o cristianismo. E eles então começaram a alterar, né, alguns escritos históricos, criaram um novo livro para eles e para os seus seguidores posteriormente a isto, e eles ofereceram esse seu novo livro para os seus, a sua descendência, os seus adeptos, falando que esse daqui era o seu novo livro, um novo livro que davam a eles uma nova direção de vida, certo? E nesse novo livro que eles criaram, sem nenhuma inspiração divina, eles disseram que ali alguém, né, estaria envolvido com essa questão de Yosef, que foi vendido por 20 moedas de prata, e disseram que aquele cidadão lá foi também vendido por moedas de prata, comparando a Yosef. E na realidade não tem nada, absolutamente nada a ver com este outro personagem, ok? E também, né, dessa forma, eles criaram o famoso Natal, justamente nesta época, para confundir as pessoas da festa de Hanukkah e a famosa festa de Natal. Natal não tem nada a ver com Hanukkah. Hanukkah não tem nada a ver com Natal. Primeiramente, Deus não nasceu e nem morreu. Deus não é homem e nem filho do homem. Deus, ele é Ein Sof, o infinito, a luz infinita, o soberano. Nada se compara a ele. Os homens podem criar os seus deuses, mas nada se compara ao Todo-Poderoso, certo? Hanukkah é a festa das luzes por aquilo que aconteceu no tempo dos Macabeus, certo? Antes da nossa Era Comum. E foi através do movimento grego-sírio que tentaram fazer com que o judaísmo caísse por terra, que a crença no único Deus viesse cair por terra, e os judeus viessem a se assimilar, viessem a assumir uma nova identidade religiosa, e dessa forma viessem a negar o seu Deus e as escrituras sagradas, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os demais escritos que ficou conhecido no mundo religioso de Constantino e os seus seguidores posteriormente, as religiões que vieram posteriormente de Constantino, ficou conhecido como o Antigo Testamento, apesar que não tem nada de antigo. As escrituras hebraicas, elas são novíssimas, elas não estão sujeitas às regras da moda, ou seja, a Torá nunca esteve na moda e nunca esteve fora da moda. A Torá é sempre atualíssima, certo? Então, Hanukkah não tem nada a ver com Natal, certo? Natal é uma festividade idólatra e foge totalmente aos princípios reais bíblicos das Escrituras. Então José, ele foi vendido por 20 moedas aos ismaelitas, e os ismaelitas em seguida venderam aos midianitas, que levaram José para o Egito. Verso 29, no dia seguinte Reuven retornou, e quando Reuven voltou ao poço e viu que José não estava no poço, rasgou as suas roupas. E ele voltou a seus irmãos e disse: o menino sumiu. E eu, aonde vou agora? Eu sou o primogênito, responsável por ele. Para onde eu vou? Para não testemunhar a aflição de nosso pai? Ele certamente me responsabilizará pelo seu desaparecimento. Tomaram a túnica de Yosef,
abateram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Como o sangue dos cabritos tem cor semelhante ao sangue humano, com isso eles esperavam levar o pai a pensar que José houvesse sido morto e devorado por um animal selvagem. Os irmãos perceberam que com o tempo um ou mais deles poderia vir a arrepender-se de seus atos e sentir-se impelido a contar a verdade ao pai, o que desabonaria os demais, que ainda não tivesse se arrependido ou cobrado ou coragem de si mesmo para poder se arrepender e confessar a verdade ao seu pai. Para evitar que isso acontecesse, fizeram um pacto entre eles, estabelecendo que não revelariam a verdade a Iácov, até que todos concordassem que a ocasião era oportuna para isso. E ainda, a fim de impedir que qualquer um deles convencesse os demais para expor a verdade a Iácov, antes que todos aceitassem fazê-lo, combinaram que aguardariam um sinal de Deus de que esse momento havia chegado. Os irmãos relutaram em mostrar eles mesmos a túnica de Iácov. Enviaram a túnica de lã fina por um mensageiro, um emissário, e ela foi levada a seu pai. E eles disseram por intermédio do emissário: achamos isto, por favor identifica, é a túnica de teu filho ou não? E ele reconheceu, Iácov, reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi dilacerado. Com essas palavras, ele, sem saber, profetizou que José seria atacado pelo animal selvagem de uma pessoa, como de fato ocorreu quando a mulher do indivíduo a quem ele acabou sendo vendido tentou seduzi-lo. Isso daqui nós vamos ver lá na frente, é a sedução da mulher de Potifar contra Yosef. Iácov rasgou suas roupas, pôs um saco em volta da cintura como símbolo de luto e enlutou-se por seu filho. Incessantemente, e o seu luto foi por muitos dias. Isto é, pelos próximos 22 anos foi o luto de Iácov até encontrá-lo no Egito. Dessa maneira, pelo calendário desde a criação, isso aconteceu no ano 2216, o início do luto de Iácov. Como demorou 22 anos, foi até o ano 2238, a partir da criação. Dessa maneira, Deus providenciou para que Iácov fizesse expiação pelos 22 anos em que não honrou seus próprios pais, atendendo às necessidades deles, quando esteve longe da casa de Lavã e se demorou na viagem de volta. Então esses 22 anos correspondem aos 22 anos em que Iácov demorou-se para dar notícias e retornar à casa do seu pai Itzhak. Então isso serviu para ele como expiação. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele se recusou a ser confortado, dizendo: não, nunca serei consolado, descerei à sepultura enlutado por meu filho. Realmente, o pesar de Iácov não diminuiu com o tempo, como costuma acontecer. Deus fez a natureza humana de tal modo que as pessoas, por fim, param de sofrer pelos seus parentes mortos. Mas Yosef não estava morto. Além disso, disse Iácov: agora que meu filho morreu, sei que, quando eu falecer, descerei ao purgatório, pois Deus me informou que, se nenhum de meus filhos morrer durante a minha vida, isso será para mim um sinal de que cumpri o propósito da minha existência, gerando a família escolhida, e assim não precisarei passar por nenhuma purificação no purgatório. Por isso, também estou de luto, visto que uma pessoa triste ou aflita não pode receber inspiração divina. Iácov não teve inspiração divina durante os próximos 22 anos.
por causa do seu luto que se estendeu por todo esse tempo. E dessa forma, a inspiração divina não pôde se manifestar na sua vida. E ao não se manifestar na sua vida, ele não pôde ter a revelação que de fato Yosef não estava morto. Então nós temos aqui o que? A tristeza, ela encobre a presença divina para falar com você, para te manifestar alguma coisa. No íntimo, Yaakov suspeitava que Yehudá houvesse matado Yosef. Embora os irmãos não tivessem contado ao avô que na verdade havia vendido Yosef, Issarak entendeu profeticamente que seu neto estava vivo. O avô de Yosef ainda estava vivo nessa época, o pai de Yaakov, Issarak. Issarak não estava triste, por isso ele teve a visão profética de que Yosef estava de fato vivo, né? Notando que Deus não revelara a Yaakov que Yosef ainda vivia, Issarak compreendeu que ele não queria que Yaakov soubesse. Então também Issarak não disse ao seu filho que o neto estava vivo. No entanto, vendo o sofrimento de seu filho, o pai de Yaakov, Isaac, chorou junto com o seu filho. Nesse interim, os midianitas, isto é, venderam José ao governo do Egito, nomeadamente conhecido como Potifar, oficial da corte do faraó, que era o chefe de seus açougueiros. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Vamos a algumas observações da nossa terceira aliá. Vamos ver aqui, segundo os comentários do Rabi Arié Kaplan, que nos fala aqui sobre a providência divina, como que ela é exata, né? Então nós temos aí na nossa terceira aliá que os irmãos, né, arrebataram Yosef, tiraram-lhe a camisa, a túnica especial e o jogaram no poço. Em seguida o venderam aos mercadores, né? Segundo fala que eles venderam primeiramente a caravana de ismaelitas que vinham da direção de Gileade, e eles estavam transportando as especiarias, bálsamo e lótus, né? A Rashi diz que esta caravana, ela tinha a forma comum do seu comércio, era querosene e alcatrão. Então eles sempre estavam transportando querosene e alcatrão para o Egito, né? Eles eram mercadores destas iguarias. Mas pela providência divina, neste dia, neste momento, a caravana que passava por ali, o Eterno providenciou que desde a sua origem, qual que era a sua origem? A origem era de Gileade, né? E Gileade, ele estava ao nordeste da Terra Santa. E nesta viagem, Deus providenciou que eles transportariam apenas especiarias, bálsamos e lótus, para que Yosef não fosse submetido a um sofrimento desnecessário, né? Desnecessário. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui focar é o seguinte: recordando todas as gotas de sabedoria do Rebbe desses últimos dias, né? Aquilo que vimos hoje, a providência divina para o Rabi Akiva e também para o seu discípulo, né? Gamzu, que vinha de Gamzu, no sentido de que tudo é para o bem, isto é também para o bem. Tudo que Deus faz é para o bom. Por quê? Mesmo que você esteja sofrendo, passando por alguma adversidade, tudo é para o bem e é bom. Porque somente Deus, o todo misericordioso, o todo poderoso, somente Ele é bom. Você tem algum exemplo de alguém, ser humano, para dizer que é bom? Não.
Porque toda e qualquer pessoa que seja boa é porque ela recebeu este dom de Deus para ser boa. Ou seja, na raiz, Deus é bom. E se as pessoas se tornam boas, é porque receberam de Deus a bondade. Entendeu? Quando você chama alguém, essa pessoa é boa, você está comparando ela a Deus. Isto é idolatria. Não é bom. Agora, quando você diz, esta pessoa é boa porque ela crê em Deus, o único Deus, então você está dizendo que a bondade dessa pessoa, a fonte dela está em Deus. E aí você não comete o pecado da idolatria. Ok? Outra coisa que nós podemos ver aqui é a providência divina. Não importa a adversidade que você esteja passando. Lembre-se que Deus está no controle. Mantenha calma. Deus está no controle. E no final, o resultado é para o bem. Então a providência divina, ela sempre vai providenciar para você que você não passe um desconforto desnecessário. Ou seja, que você não passe por um sofrimento desnecessário. Aquele sofrimento que você está passando momentaneamente é para o bem. Confie nisso. Acredite em Deus. Deposite toda a tua esperança em Deus. Porque Ele é bom, só Ele é bom. E tenha calma. Vai chegar o momento disso se materializar neste mundo inferior, aquilo que está no mundo espiritual. E então você experimentará e, sem sombra de dúvidas, vai desfrutar do bem de Deus. Ok? Então, nós temos aí, segundo o comentário, né, do Rabino Ariel Kaplan, ele diz assim, sobre a questão das iguarias, né? Então, Gileade fica ao nordeste da Terra Santa, na rota de comércio entre a Mesopotâmia e o Egito. E aqui nós vemos então José sendo vendido para eles. Os árabes, né, os ismaelitas literalmente são os árabes, ok? Para quem eles venderam José. A goma em hebraico se diz Nehot. Nehot significa goma, né? A goma de mascar, que nós conhecemos como chiclete, entendeu? Os chicletes, eles têm um aroma agradável, né? São saborosos no paladar e têm um aroma agradável. Esta é a goma. Então, o Targum interpreta como Shat, identificado como das papilionáceas. Outros dizem que ela é um membro da família da alfarroba. Rashi diz que Nahot é um nome genérico para especiarias. O bálsamo em hebraico é tseri ou tsori. O bálsamo é uma goma também extraída da seiva de árvore, que é usada para incenso e perfumaria. E Gileade era uma fonte famosa de bálsamos. Jeremias, lá no capítulo 8, verso 22, e no capítulo 46, verso 11, Jeremias fala de Gileade, né, um bálsamo. A resina em hebraico é lot. Na base, cognato semítico é usualmente identificado como láudano, uma resina escura derivada das várias plantas do gênero cistos, e é usada para também fazer perfume. Então, né, estas eram as mercadorias que os ismaelitas estavam transportando para que Yosef não tivesse um sofrimento desnecessário a mais. Ok? Os mercadores midianitas, eles eram os árabes mencionados também acima. Quando eles se aproximaram, foram reconhecidos como midianitas, né? O Flávio Josefos fala sobre isso daí também. Assim vemos que os midianitas eram chamados também de árabes ismaelitas,
Isso pode ter sido porque Ismael era identificado como todos os seus irmãos. Outros dizem que os ismaelitas e midianitas eram dois grupos diferentes, certo? Então fala sobre essa questão aí, ok? Continuando então, nós vemos aqui dessa forma, eles colocam em execução o plano de vender Iosef. E eles pegam a túnica especial que o pai deles tinha dado a Iosef, como símbolo de uma futura liderança espiritual da família de Israel. Isso reflete a liderança espiritual sobre todo o povo judeu. Como eles não tiveram a coragem suficiente para levarem pessoalmente a túnica manchada de sangue, porque o sangue do cabrito ele é muito semelhante ao sangue humano, então seria mais fácil de enganar o pai. Então eles mandam um emissário levar a túnica suja de sangue para que o pai reconhecesse se era ou não de Iosef. E Yaakov reconhece, rasga suas vestes, cinge-se de saco e ele entra num luto, num profundo luto que durou 22 anos, certo? Os filhos, quando eles veem realmente, depois que eles retornam, eles veem realmente que o pai ele ficaria muito, mas muito profundamente machucado, ferido com a morte de José, e isso traria a ele uma grande tristeza. Então os irmãos se reuniram para fazer um pacto entre si. Ninguém vai abrir o bico. Se porventura alguém de repente fizer techuvá, tiver arrependimento, retornar a Deus e for querer falar na frente de todos e deixar os outros para trás, né, e aí colocaria todos em maus lençóis. Então eles fizeram uma aliança, um pacto, de que ninguém falaria isoladamente, que todos eles aguardariam um sinal de Deus para juntos poderem falar ao Pai a tramóia que eles fizeram. Então eles fizeram esse pacto aqui. No caso deles especificamente, eles falaram, vamos aguardar um sinal de Deus para nós falarmos ao nosso Pai. Mas o que nós vemos aí, abrindo um parênteses, né, é sobre a questão do conluio daqueles que cometem crimes. Eles se fecham entre si quando é cometido por mais de um, sejam 2, 3 ou mais, né? Então eles se fecham entre si, eles fazem um pacto entre si para que ninguém venha abrir o bico. Porque se alguém abrir o bico, ele vai ter uma pena mais suave e os outros vão ter uma pena mais dura, né? Então, para que isso não aconteça, então normalmente os criminosos, eles fazem um pacto, uma aliança. Nesse momento, os filhos de Iosef, eles estavam se assemelhando exatamente aos criminosos. Fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Ninguém vai abrir o bico. Ninguém larga a mão de ninguém. Entendeu? Mas, no caso específico aqui, eles falaram, vamos aguardar um sinal de Deus para fazer a revelação. Primeiramente, de fato, eles não mataram, fisicamente falando, eles não mataram José. Então havia uma grande atenuante a favor deles, certo? Se eles tivessem matado José na prática, foi aquilo que Judá disse a eles, foi aquilo que Reuven disse a eles. Se nós matarmos o nosso irmão, nós vamos ser achados como assassinos, e a nossa pena será a pena capital. Matou, morreu. É a pena capital para o homicídio doloso, o assassinato voluntário. E eles estavam prestes a cometer isto. O homicídio doloso. Mas graças à interferência de Reuven e de Yehudá, porque Reuven, naquele momento, não permitiu com que eles
matassem José, principalmente Shimon e Levi. Foi jogado dentro do poço. Reuven retorna à casa do seu pai por causa do seu jejum, o dia do seu jejum, porque ele cometeu um pecado contra o seu pai, interferindo na vida pessoal e particular do seu pai. E também era o turno dele de cuidar do seu pai. Então ele teve que retornar à casa. Mas os demais irmãos permaneceram. E Yehudá viu que Shimon e Levi, eles ainda não tinham mudado o seu intento para matar José. Então ele disse, não vamos matar o nosso irmão e não sujarmos a nossa mão de sangue. Eis a caravana aí, vamos vendê-lo. Aí eles concordaram em vender José. Então, de fato, eles não tinham matado o seu irmão. Mas mesmo assim eles fizeram um pacto. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém abre o bico. A não ser que todos juntos o fazemos. Então essa é uma realidade que quando as pessoas cometem crimes, e quando estão envolvidas duas ou mais pessoas, sempre tem esses tipos de pactos, alianças. E por isso que muitas vezes crimes não são desvendados a curto prazo, por causa desses pactos, por causa desses tipos de aliança. Esses tipos de pacto e aliança, eles são perversos, e não há presença divina, mas há um momento em que esse pacto vai ser quebrado, de alguma forma. Porque mesmo eles não tendo feito isso, o pacto foi quebrado. Porque quando um disse, não tem mais como esconder isso do nosso pai, vamos ter que falar com ele. E aí eles tiveram que se reunir e falar com o pai. Então isso mostra para nós o seguinte: Deus está no controle de tudo e de todos. Nós só precisamos focar cada vez mais a nossa visão, o nosso objetivo, a nossa confiança em Deus, ok? Então dessa forma aí nós vemos que Jacó entra numa luta de luto por 22 anos, lutando contra um luto. E aqui ainda nesses dias Itzarraque, o pai de Jacó e avô de José, ainda estava vivo. Como a profunda tristeza deixou Jacó, a sua vida espiritual nevoada, né? Embaçada, Itzarraque não. Itzarraque estava com a sua visão límpida. E ele viu que José não estava morto. Mas também ele percebeu que por providência divina, isso foi encobertado para Jacó. Então ele, se assim Deus o quis, assim permanece. Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que está fazendo. E Itzarraque ficou no seu canto, certo? E deixou as coisas seguirem o curso providenciado por Deus. Então, isso nos mostra a seguinte realidade: que nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo, para nós não sairmos de uma sintonia, em comunhão, harmonia com Deus, para que nós não venhamos, entre aspas, estragar o plano de Deus. Isso vai fazer com que nós possamos, se porventura temos aí um ano de viver tal situação, nós vamos ter que ficar 2 anos a mais. Então, que nós sempre venhamos buscar a direção, a orientação de Deus para todas as coisas em nossas vidas. Se nós focarmos nisto, Deus, Ele abrevia as nossas situações adversas, o nosso sofrimento, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não deixe com que a aflição presente, o sofrimento presente, não deixe com que isso se prolongue. Entregue-se completamente nas mãos de Deus, para que Ele encurte o tempo e você saia provado, aprovado, abençoado e vitorioso, que é o mais importante. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. E isso que você está passando
isto também é para o bem. Com a graça bendita de Hashem, amanhã estaremos juntos aqui na nossa quarta Aliyá, em A Tarde com a Torá. Shalom.